Pronto, só dando um recapitulado do que a gente já viu até agora, né? A gente está aqui, a gente está fazendo um projeto lógico, é mapeamento e um modelo de dados. Isso é muito importante para que vocês possam fazer um banco de dados, né? Criar ele, saber como é que utiliza. A gente viu na aula passada ele funcionando, né? Então, o que acontece? Banco de dados mais é do que uma tabela, né? A gente tem uma tabela aqui, empregados, total só ímpios, a gente pode sempre renomear a tabela com o nome que a gente desejar. O que é uma coluna? Gente, muito parecido com Excel, lá das aulas de informática básica com o Robério. Se eu não estou enganado, apenas a Larinha e o Levi que não assistiram. Os demais são todos aí marmanjo velho, né? Então a gente tem aqui a coluna, pessoal, é os atributos. Então, o nome aqui é código do departamento. Eu vi muita gente errando isso. Por exemplo, quando a galera faz uma tabela, onde a tabela é receitas, um atributo da receita, quais são os atributos? Ingredientes. Aí o pessoal colocou o quê? Colocou lá leite condensado, chocolate. Isso não é o atributo, tá, pessoal? Isso nada mais é do que a linha, a tupla, é o registro, é o valor do campo. Então, aqui empregado, certo? O atributo é código departamento. Qual é o valor dele? É D2, tá certo? É como se fosse assim, a tabela animal. Aí o pessoal colocou, tabela de disciplina, por exemplo, o pessoal colocou geografia, geografia Lucas é o valor do campo, não é o campo em si, certo? O nome do campo seria professor ou disciplina seria o nome da disciplina, beleza? Então o nome do campo é o nome do atributo, né? O valor do campo é o que a gente atribui. Eu vejo que vocês têm muitas dúvidas nisso pelas respostas que eu peguei do trabalho de vocês. Vocês confundem o valor com o nome do campo. O nome do campo é um valor genérico, tá certo? E o que é chamada linha? Linha e tupla é o dado geral de um único registro. Por exemplo, o código E3, ele tem todo esse aqui é o registro dele, ó. Ele tem um código da empresa, ele tem um nome, ele tem um código do departamento e a categoria do funcionário. Então, tudo isso aqui é uma linha, que é chamada de tupla, tá bom? Isoladamente, né? É como se fosse aquela fichinha, a fichinha da Tainá, da Josi, que tem toda a marcação, aquilo ali seria uma linha, seria um registro completo, quando tem o nome dela, filiação, tudo mais. Só um dado é chamado de valor do campo, e o campo é o que escreve, né? Então, deixa eu perguntar para vocês, lá no Facebook, tem aquelazinha para cadastrar criar uma conta. Onde tem e-mail, o e-mail é o quê? É o nome do campo, é o valor, é uma linha, é uma coluna, é o quê? Tu aí no final da sala, vai, chuta. Jovens, vocês dormiram? Não, Eli, a gente tá acordado. Bora lá, ó, presta atenção. Digamos que eu estou criando uma tabela, certo? E aí, digamos, um registro, uma folha de cadastro. Vocês peguem em qualquer site que vocês vão fazer um cadastro. Lá tem e-mail, não tem? Tem um campo lá chamado e-mail. Esse campo, esse nome e-mail, se refere ao quê? Se fosse olhar para cá, se fosse um e-mail, seria o quê? Seria um nome? Seria um valor? Seria o quê? Não é valor. Sabe por que não é valor? Porque e-mail é o nome do campo. É como se fosse isso aqui, categoria do funcionário, né? O seria, no caso, o nome do campo. O valor seria o e-mail que você colocaria. Isso, exatamente, Lara. Por exemplo, tu vai colocar ali, Apollo, underline, Slyle, underline, gatinho, né? Esse seria o valor do campo, tá bom? Porque o campo se chama e-mail. Então eu vi muitas atividades com essa confusão. Colocam o nome do valor no lugar do nome do campo. Por que o nome do campo tem que ser um nome genérico? Porque tem que servir para todo mundo. Já pensou que tu vai no Facebook e tem lá Mark Zuckerberg @ facebook.com e tu tinha que colocar os teus valores lá?
ia ficar meio confuso. Então, a gente sempre utiliza um nome como fosse um nome genérico, por assim dizer. Só um minuto aqui. Estou respondendo a Laila aqui. Não, não, não. Então, atributos são todas as informações que existem em uma tabela. Essas informações são chamadas informalmente de campos. Tá, pessoal? Um exemplo, nome, CPF, rua, bairro, telefone, CEP, data de nascimento, isso são todos campos da tabela, são todos atributos. A gente vê isso muito parecido, tanto em PO como em banco. Então, a gente tem entidades e atributos, que são as entidades, são nada mais do que o nome das tabelas. Entidade e tabela é a mesmíssima coisa, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem a entidade dependentes e nós temos os atributos dele, como sexo, data de nascimento, parentesco. Nós temos a entidade projeto e a gente tem lá nome, localização. A Mirella não para de rir. Como assim, Harris? O que, é que tem a ver? Não estou escutando a Mirella rindo, não. Beleza? Então, por exemplo, quando eu coloco masculino e feminino o quê? É um atributo ou é um valor? O que foi? Tô. A minha câmera? O que está acontecendo? Estão se apaixonando pela Mirella. Deixa eu só aceitar aqui. É bem simples, ó. Para quem quer ficar focado, basta clicar com fixar a tela na apresentação, né? Aí você não vê os coleguinhas, você fica vendo a apresentação e aí você se concentra mais, tá bom? Voltando aqui, né? Então a gente tem vários tipos de atributo. A gente tem os atributos compostos, né, que são atributos que possuem outros atributos. O maior exemplo dele é endereço. Quando eu falo endereço, geralmente a gente quebra o endereço em vários outros campos, como rua, número, bairro, CEP. Por que isso? Porque quando a gente quer filtrar, quando eu quero verificar uma informação, às vezes é muito melhor eu verificar através do CEP ou do bairro. Qual é o bairro que eu vendo mais? Eu faço a listagem. Se estiver junto, fica mais complicado, né? A gente tem atributos-chave, isso aqui que a gente vai aprender hoje, né? O que é um atributo-chave? É um atributo primário, é aquela coisa mais importante da tabela, né? A gente representa pelo um tracinho. Hum, aí, nome dependente. Gente, questão da câmera, eu nunca peço para, eu peço para vocês podem ligar, se então à vontade, não tem problema nenhum, tá? Só concentra. Aí, então a gente tem atributos chaves como nome dependente, sexo, data de nascimento. O chave sempre vai ter um underline. A gente vai estar utilizando o BR modelo, que a gente vai verificar que ele vai ficar em negrito. Tá bom? É um atributo mais importante. Geralmente, a gente coloca como atributo chave a chave primária de uma tabela. A gente vai ver já já o que é isso. Atributo multivalorado, configurações, são atributos que possuem mais de um valor. Por exemplo, telefone. Telefone, às vezes, a gente não tem só um único registro, a gente tem dois, três, quatro, por aí vai. Aqui são exemplos ó, de umas tabelas, agência bancária, banco, cliente, coluna e por aí vai. Vocês criaram nas últimas atividades, né? Aí, entidades, só reforçando, a gente tem as entidades simples, fracas e associativas, né? Entidade simples, tem dois losangozinhos, por quê? Porque ela só existe dependendo da outra, só existe uma transação se existe uma conta, né? Não existe a entidade de transação se não existe uma conta. Por quê? Porque só existe uma transação bancária se você possuir uma conta no banco, né? Associativas são as entidades que serão um relacionamento. Lembra que a gente aprendeu na aula passada o que era um relacionamento? Então, se eu tenho um médico e paciente, se eles se relacionam, eu represento por um losango. Uma entidade associativa é que essa consulta aqui também seria uma tabela,
né? Aí nós temos relacionamentos binário, autorrelacionamento e generalização e especialização. Autorrelacionamento, né? Um funcionário, ele se relaciona com ele mesmo. Generalização, eu posso especificar algumas coisas no funcionário. Eu tenho uma entidade engenheiro, que é uma especialização de funcionário, pois eu tenho um atributo CREA que somente o engenheiro possui. Eu tenho uma especialização também funcionário, que é o médico, porque o médico ele possui dois outros atributos que somente ele tem, como CRM e é uma especialidade, tá? Então é por isso que eu tenho outras entidades variadas do funcionário. O que é a diferença aqui? É que ele herda tudo do funcionário. E a gente tem a cardinalidade, que a gente também viu na última aula, né, que é de um para muitos, um para um, muitos para muitos e muitos para um. A gente faz indo e voltando. E agora, conteúdo novo que a gente tem que aprender aqui, porque a gente vai depender a gente precisa fazer umas atividades disso aqui, né, que vai ser cobrado. Chaves. Chave, existe a chave primária, chave alternativa e chave estrangeira. Lê aí para mim, Tainá, por favor. Chave primária. Peraí, calma. Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Pronto, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma tabela que é a mesma coisa. Eu sempre vou estar repetindo isso, porque dependendo do livro que vocês leiam, de onde vocês acessem, né, pode mudar. Uma tabela é uma entidade, tá? Entidade e tabela é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma tabela funcionário, onde tem um código do funcionário, o nome do funcionário, endereço e e-mail. Notem que aqui o código do funcionário é chamado de chave primária. Por quê? Porque cada funcionário possui um código, né? Eu vou reforçar, Paulo, não se preocupe com isso, não. Vamos focar aqui na chave. Então, a chave primária é um código. Por quê? Porque ele vai determinar que aquilo ali é único, que não existe outro igual. Na escola de vocês, qual é o que representa o código de vocês? Qual é a chave primária de vocês na escola? Vocês sabem me dizer? O que diferencia o aluno A do aluno B? O número da matrícula? Exato, o número da matrícula exatamente pode ser utilizado como chave primária. Não existe dois alunos com a mesma matrícula. Pode existir com o mesmo nome, com o mesmo pai, com o mesmo endereço, com o mesmo e-mail, né? Mas não existe dois alunos com o mesmo número de matrícula. Geralmente, para chave primária, pessoal, a gente pode utilizar nome, letra, o que for, mas a maioria dos bancos, eles utilizam o quê? Eles utilizam números e botam o campo a ser autoincrementado. O que é autoincremento? Significa que toda vez que eu fizer um registro, ele vai aumentar aquele valor de registro em 1. Então, o meu primeiro cliente, ele vai ser o 1. O meu segundo vai ser o 2, 3, 4, por aí vai. Se eu apagar um registro anterior, por exemplo, se eu apaguei o registro número 2, não importa, vai gerar o 4, 5, mas ele não vai gerar outro 2, mesmo que aquele 2 seja apagado, certo? Isso garante a integridade dos dados, vai me garantir que eu não tenho um número duplicado. Se vocês notarem, tudo tem um registro. Professor, sério, se vocês, alguém que já foi, tirou uma segunda via de uma conta de água, de uma conta de luz, onde tem, até na conta de água, peguem aí, depois na casa de vocês, tem lá, número do cliente. Pelo aquele número, eu sei quem é o cliente. Não vai existir dois números iguais. Se eu trocar um número, ele vai bater em outro cliente que não é aquele. Vamos supor que o Luan, o número dele de cliente é 49, 29, 12. E aí eu botei, em vez do 12, eu botei o 13. Já não vai bater no Luan, vai bater lá no José Roberto. Certo? Então, ter uma chave primária é essencial. Por quê? Porque ela vai determinar que aquilo ali para mim é único. Não vai existir dois iguais. É claro que numa tabela pode existir outros campos que também sejam únicos. Por exemplo, CPF. Não vai existir duas pessoas com o mesmo CPF.
Porém, todavia, eu posso ter, o CPF pode ser minha chave primária ou não. O ideal é sempre que eu tenha um código. Então, por via de regra, toda tabela, toda entidade que vocês forem criar a partir de agora, dia de hoje, dia 6/10/2020, sempre vocês vão criar um campo código. Nem que a tabela só tenha 2 atributos, que são código e nome. Beleza? Entendido isso? Entendido que é chave primária? Vamos prosseguir. Chave estrangeira. Bora, Mirella, tua vez. Uma chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. A chave estrangeira é um mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Pronto. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos supor que a gente tem 2 ou mais tabelas, né? A gente vai usar esse exemplo aqui. A gente tem a tabela do funcionário, que é essa tabelazinha aqui, ó. E a gente tem a tabela do departamento. Existe uma relação entre departamento e funcionário. Por quê? Porque todo funcionário ele está alocado em um departamento. Lembra daquela dos apartamentos e condomínio que vocês fizeram? Todo apartamento ele está alocado dentro de um condomínio, não é assim? Então, para que eu possa fazer essa representação, eu sempre importo uma chave estrangeira. O que é isso? Esse código departamento aqui, ó, ele é a chave primária da tabela departamento. Então, quando eu utilizo uma chave primária da tabela A, por assim dizer, na tabela B, essa é chamada de chave estrangeira. Para que fique claro, por que isso? Vocês podem notar aqui, ó, quantos departamentos 1 eu tenho, quantos D1 eu tenho aqui. Aqui, ó, nessa tabela, na código departamento, na tabela de departamentos, quantos eu tenho? Exato. Aqui eu só tenho um D1, né? Que o código departamento 1 é do pessoal de vendas. Na minha tabela funcionário, eu tenho quantos códigos do departamento? Eu tenho 4 códigos, mas D1 eu só tenho 2, né? Eu tenho o João e a Maria. Porque o que acontece? O código de departamento, uma chave estrangeira, pessoal, ela pode se repetir na tabela, mas na chave primária não. Né? Eu importo. Eu vou perguntar para vocês aqui. O Pedro, meu funcionário Pedro, ele trabalha em qual departamento? Manutenção. Na manutenção. Eu sei disso por quê? Porque eu faço uma ligação do meu código do departamento, que é D3, é como se eu viesse aqui nessa tabela e pesquisasse. D3 equivale ao quê? É o que vale à manutenção, tá? Então, por que essa informação? Para que eu não precise me repetir, né? Para ter integridade dos dados. Eu sei que se eu filtrar aqui e botar D3, só vai me aparecer as pessoas que trabalham lá na manutenção. Eu posso estar criando os departamentos e depois inserindo os funcionários nele, beleza? Isso vai evitar de que eu não me repita. Eu posso mostrar aqui apenas os funcionários, ou apenas os departamentos, não cadastrar um funcionário, que já existam na tabela departamentos. Então, uma chave estrangeira, o que é? É uma chave de uma tabela que está em outra tabela. Ela é chave primária de uma tabela. Se eu criasse uma nova tabela aqui, dependentes, tá? Vamos supor que aqui em cima ó, tem uma tabela chamada dependentes. A tabela dependentes, ela vai ter o código do departamento, na opinião assim de vocês, por cima. Pronto. Por que eu teria um código do departamento? Chutei para mim. A gente não precisa ter uma nova tabela e ter um código do departamento. Por quê? Porque se eu estou dependente, o dependente ele não precisa saber de onde é que o funcionário trabalha, ele precisa saber qual é o funcionário. Então, num dependente, a chave estrangeira seria o código do funcionário. Eu não precisaria colocar código do departamento, por quê? Porque é tudo interligado. Vamos lá.
Se eu perguntar, eu não sei quem são os pais do Apolo, certo? Mas se eu chegar e perguntar, dizer assim, de quem o Apolo é filho, aí lá no registro dele vai ter lá, Dona Maria, né? Aí eu quero saber quem é a mãe da Dona Maria. Por saber quem é a Dona Maria, eu pegar a informação dela, eu sei quem é a mãe dela. Então uma coisa está ligada à outra, pelas chaves, por assim dizer. No caso de vocês, é filiação, né? Passar aqui, chaves alternativas. Cadê a Ana? A Emily tá, não pode não. Vai, Tainá, de novo. Ah, rapidinho. Deu para entender chave estrangeira? Deu? Pronto. Pois vai, Tainá. Depois eu volto para tu, Emily. Chaves alternativas. Em alguns casos, mais de uma coluna ou combinações de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais. Uma das colunas ou combinação de colunas é escolhida como chave primária. As demais colunas ou combinações são denominadas chaves alternativas. Pronto. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer que, por exemplo, aqui, ó, uma chave alternativa. Eu tenho um código funcionário e tenho um CPF. Como eu disse para vocês, eu sei que o CPF é único. Então, ela pode ser uma chave candidata, uma chave alternativa. Ela pode também ser chave da minha tabela, né? Não preciso ter só uma chave, posso ter mais de uma chave, né? Mas aí, na verdade, eu estou dizendo que ela é uma outra chave, apenas um código. Então, eu vou sempre restringir que isso, o CPF, seja único e o código funcionário também. Isso me permite fazer dois tipos de pesquisa. Eu tanto posso pesquisar pelo funcionário, pelo CPF e pelo código. Vocês notaram uma coisa, que tudo aqui tem o nome func de funcionário. Tá vendo? Ó, código func, nome func, CPF func, e aqui tem código do EPA. Vocês sabem, vocês têm uma noção por que disso? Alguém chuta aí? Não era pra... Não é código do funcionário, não. Tá, mas por que não podia botar só código, não só nome, só CPF? Não, porque tem que saber que é do funcionário, né, uai? Isso, é pelo contexto, exatamente. Tem que saber que é do funcionário. Se eu colocar só nome, lá na frente eu vou ter várias tabelas, né? Eu tenho uma tabela do funcionário, tenho uma tabela do departamento, tabela de dependentes, e se eu colocar só nome, esse nome se refere a quem? Ao funcionário, ao dependente, ao setor, entenderam? Então, sempre quando a gente for criar uma tabela, é bom a gente associar o nome da tabela, que seria a tabela funcionário, aos seus campos, porque fica mais fácil lembrar, entendeu? Fica mais fácil saber, né? Vai, Emily, para mim. Foi mal, tava bebendo água. Peraí. Quando uma tabela de banco de dados é definida, só um minuto. É definida para cada coluna da tabela, deve ser especificado um conjunto de valores, alfanumérico, numérico, entre outros, que os campos da respectiva coluna podem assumir. Este conjunto de valores é chamado de domínio da coluna, ou domínio do campo. Além disso, deve ser especificado se os campos da coluna podem estar vazios, no em inglês, ou não. Isso aqui é importante porque quando a gente cria uma tabela, pessoal, a gente vai determinar se aquele campo ele é not null ou não. O que a palavra not null significa? Significa não nulo. Se ele pode estar em branco ou não. Eu pergunto para vocês, quando vocês escrevem algum formulário na internet para cadastro, como é que vocês sabem se aquele campo pode estar branco, vazio ou não? Como é que vocês identificam ele? Hum. E aí, como é que vocês identificam ele? Se ele pode estar vazio ou não? Em HTML, CSS, há é opcional, beleza, mas como é que a gente vê facilmente? A maioria dos cadastros tem isso. A maioria. Deixa eu ver se eu pego aqui.
Geralmente, pessoal, é colocado um asterisco, tá? Para saber se o meu campo ele pode estar vazio ou não. Vocês notam, se vocês notarem, a maioria dos campos que não podem estar em branco em qualquer cadastro na internet, se coloca um asterisco, né? É chamado de campo obrigatório. Você é obrigado a botar lá. A galera coloca o para ficar mais fácil do pessoal entender. Mas é um campo obrigatório. Então, isso quem determina, concorda comigo que eu posso fazer essa determinação na aplicação, mas é necessário também fazer no banco. O que acontece? A gente trabalha com pessoas distintas. Vamos supor que o nosso programador é o Apollo e o nosso DBA, né, seja a Emily. O que acontece? O DBA, a Emily, ela não colocou que o campo pode estar vazio, certo? E aí o Apollo, na aplicação, ele colocou que você é obrigatório botar o CPF. Então, quando alguém for fazer um registro, como ele fez esse tratamento, não consegue fazer o registro. Por quê? Porque ele colocou como obrigatório. Mas, por outra via, em outra aplicação, a pessoa responsável por isso seja o Leandro, né? E o Leandro ele não fez isso na aplicação. E o nosso DBA, o Mikael, também não colocou, porque ele achava que era obrigação do programador. Então, ele vai começar a registrar coisas com campo vazio. Por se tratar de pessoas diferentes, geralmente, que fazem as coisas, a gente tem que estar seguindo isso. A gente vai aprender como é que eu sei que o campo tem que estar vazio ou não, quando a gente faz o mapeamento, quando a gente faz a modelagem dos dados. Lá eu determino se aquele campo vai estar vazio, se ele pode ser vazio, qual é o valor padrão para ele, né? O que é que ele faz, se ele tem que ter uma verificação antes. Por exemplo, um CPF, não sei se vocês sabem, mas existe um cálculo para saber se o CPF é válido ou não. E na programação a gente faz esse cálculo, tanto a nível de banco de dados, a gente pode fazer, como a nível de aplicação, na hora que eu construir o meu PHPzinho lá. Para que isso? Para que não seja passadas informações erradas. Quem aqui nunca fez um cadastro de CPF, digitou qualquer número e disse lá CPF incorreto, CPF inválido, né? Exatamente por quê? Porque existe um código para verificar se o número é válido ou não. Vamos aqui. Parar aqui e tal. A nossa aula vai até 10 horas, é? 10h20, né, não? É 10h20, a outra 10h40, tá certo. Quando a gente faz modelagem, quando aparecer aí o BR modelo para vocês me avisam. Apareceu aí o BR modelo? Tô vendo a Tainá agora. É uma tela branca. Nada ainda, nada. Dureza. E agora? E é, mano. Bota a minha tela mesmo. Tô vendo a Tainá rindo agora. E agora, tô vendo minha tela todinha? Sim. É. Vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem. Aqui o bloco de notas. Questão do. Vamos criar aqui um diagrama. Esse diagrama aqui é importante. A gente vai criar de
Funcionário do departamento. Não, a gente já fez. A gente colocar de aluno, professor e disciplina. Para a escola. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quais são as entidades. Então, eu vou possuir aqui 3 entidades. Ó. A primeira entidade aqui vai ser as disciplinas. Certo? Quais são as disciplinas? Disciplina é a tabela, né? Da escola. A outra aqui vai ser professor. E a outra aqui vai ser aluno. Quando a gente for criar qualquer coisa, resolver qualquer questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar, pessoal. Eu mostro já. A primeira coisa que tem que fazer é determinar quais são as minhas entidades, tá? Então, eu escolhi que tem 3 entidades aqui, disciplina, professor e aluno. Segunda coisa que eu tenho que fazer é fazer quais são os atributos da minha tabela, né? Que são atributos, são as características. Disciplina tem o quê? Vamos lá para mim. Digam aí. Disciplina é matéria, Paulo. Eu posso tanto chamar de disciplina como matéria, é a mesma coisa. Matemática é o valor da disciplina. Matemática é o que da disciplina? Pronto, eu tenho um nome. Beleza. Vai, alguém falou aí. Conteúdo. Conteúdo da minha disciplina. Beleza, deixa eu botar aqui. Por que conteúdo é um atributo multivalorado? Alguém sabe dizer por quê? Isso, eu tenho sempre um código. Se eu tenho um código da disciplina, eu vou preencher ele com esse aqui, ó, com o identificador, uma bolinha fechada. Por quê? Porque para identificar que meu atributo é um atributo primário, né? Vou botar até extenso aqui para ficar mais fácil. Beleza? O que mais? Tem um nome, tem um código, tem um conteúdo. Isso, é multivalorado exatamente, porque, como a Paulo está dizendo, eu tenho muitos conteúdos, então esse conteúdo aqui pode ter um ou N, ele pode ter um valor ou demais valores, né? Então, tá bom que 3. Coloquei aqui 3 atributos no minha disciplina. Disciplina tem horário? A disciplina não tem horário. Quem tem horário é a aula, certo? Tu pode dizer que geografia 9h20, se eu botasse aqui, ó, horário. Aqui o bloco de notas, ó. Entenda, isso aqui é a minha disciplina. Então, eu vou preencher aqui, ó. Disciplina. Tem que sempre fazer esse exercício para que vocês possam saber qual é o nome do campo, qual é um valor. Nome, código. Na verdade, o código sempre vem primeiro, tá? Vou botar aqui. Código. Disciplina. Conteúdo, horário e conteúdo. Vou perguntar para você. Minha primeira disciplina cadastrada, qual é o código dela? Vamos supor que eu botei o código 2 aqui. Minha disciplina, qual é o nome da minha disciplina que eu estou cadastrando? Isso, o código é a chave. Qual o nome da minha disciplina? História. Horário, eu posso dizer que a história é 9h20, mas aí, por exemplo, vou perguntar para vocês, banco de dados é 9h20 para vocês, mas é 9h20 para outra turma? Pode ser que seja diferente para cada turma, então geralmente esse atributo horário aqui não pertence à disciplina, tá? Aí pertence à a aula que é 9h20. Aí a aula tem outro atributo, qual seria o outro atributo? Seria a chave da disciplina, de que aula, de qual disciplina, entendeu? Aí o que mais? Não tem horário aqui. Conteúdo que eu botei aqui, Segunda Guerra. Deu para notar
eu também tenho aqui, ó, a minha disciplina precisa ter alguém para administrar ela, não precisa? Então eu tenho que ter aqui um atributo do professor, não é não? Não é não? Toda disciplina tem um professor vinculado a ela. Já a gente vai fazer essa ligação aqui. A gente tem a disciplina e um professor. Então eu tenho aqui, ó, disciplina, código, nome, história, conteúdo, Segunda Guerra, professor Rodrigo. Se eu criar um novo registro, isso aqui, pessoal, é um registro, tá? É uma linha, é uma tupla. Se eu criar um novo registro, eu vou repetir as mesmas informações. Eu vou botar aqui, ó. Qual é o código da minha outra disciplina? Se eu colocar assim, ó. É outra disciplina, vou pegar aqui o que o Mikael disse, matemática, conteúdo, educação, professor, Marina. Tá correto esse meu novo registro? Tá, não, o senhor colocou o mesmo código. Isso, se o meu código ele é único, ele não pode se repetir, então eu não posso colocar o código 2, tem que ser um código diferente, tem que ser um código 3. Então deu para ver que uma coisa é o nome do meu atributo. Qual é o meu atributo? Meu atributo é nome. Outra coisa é o valor dele, né? Que é matemática. Meu valor pode alterar, pode ser matemática, pode ser história e tal, mas o meu nome do meu campo, meu atributo, ele não se altera, tá bom? Colocamos aqui disciplina, vamos preencher professor. Professor tem o quê? Professor tem aula. Aula é uma tabela só, certo? O professor não tem aula. Professor tem o quê? Nome. Tem nome. Tem código. O que mais? Isso aqui um professor tem. Idade. A gente nunca coloca como idade, tá? Por quê? Porque a idade ela se altera. Então a gente sempre vai estar colocando como data de nascimento, tá bom? A partir da data eu consigo calcular a idade. Mas a partir da idade eu não consigo calcular a data. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Se eu falar para vocês que eu tenho se eu falar 20 anos, que é a idade, vocês sabem dizer que data eu nasci? Qual foi o ano do meu nascimento? O ano talvez, mas a data exata não. Tipo, O mês não. entendeu? Mas nem com a idade vocês sabem, sabe por quê? Porque a idade precisa de outra referência. Precisa saber a idade em qual ano. Se eu disser 20 anos, eu não estou obrigatoriamente dizendo que eu tenho 20 anos em 2020. Eu posso ter 20 anos há 10 anos atrás, entendeu? Agora, se eu disser a data de nascimento, não importa em que momento da tua vida você diga a sua data de nascimento. A partir da data de nascimento, eu consigo calcular que idade a pessoa tem hoje. Ou qual idade ela teve há 10 anos atrás, há 2 dias, há 1 ano. Entendeu? Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Sim. Aí, nome, data, professor. Temos aqui também, ó, professor ele tem formação. Por que tem que ter formação? Não sabe o que ele vai ensinar, né? Se o professor tiver formação de espanhol, ele pode dar aula de geografia, no ensino médio não, né? Então, eu tenho que, professor, nome, data, formação. Também tenho aqui, ó, é, data da admissão, quando é que eu contratei esse professor, saber quantos anos ele tem na escola, e por aí vai, posso colocar diversos atributos, tá, pessoal? O aluno, o que é que o aluno tem? Código.
Certo, o aluno sempre tem um código dele, né? Toda chave, todo sempre vai ter o códigozinho. Então tem um aluno código aqui. Não, ó, eu coloquei um atributo e não marquei. Se eu estiver usando o BR modelo, eu quiser marcar, depois só dá 2 cliques. Aí ele já marca aqui como chave primária para mim. O que é que um aluno tem? Todo aluno tem um quê? Nome também. Todo aluno tem nome. Nome, pessoal, nome e descrição é a mesma coisa, tá? Basicamente. Toda tabela vai ter isso aqui, ó. Código e nome, ó. Código, nome. Código, nome. Sempre, sempre. A primeira coisa que vocês têm que pensar. O aluno tem aqui uma matrícula. O aluno também tem um quê? Uma data de nascimento. O aluno tem o quê? Tem filiação. Né? E por aí vai, eu posso colocar diversos atributos. Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear quais são as nossas entidades. Depois a gente mapeia quais são os atributos dessas entidades. Né? Então, isso é um exercício que você tem que estar fazendo sempre. Né? Atributo é o nome genérico. Se eu disser Apolo, Apolo é o quê? É o valor do meu atributo nome. Né? Se eu falar Stephanie, Stephanie é o quê? É valor do meu atributo nome. Né? Área de especialização, Stephanie, mesma coisa aqui de formação. Então, agora tem que fazer o quê? O relacionamento. Como essas entidades estão relacionadas entre si? O aluno, o professor, ele leciona uma disciplina. Então, eu tenho aqui um relacionamento entre disciplina e professor, certo? E eu vou colocar aqui, ó, lecionar. Geralmente a gente sempre utiliza um verbo, tá, pessoal? Então, um professor leciona disciplina. Um professor, ele pode lecionar quantas disciplinas? Aqui em esquema a gente muda a cardinalidade, ó. Um professor, ele só leciona uma disciplina. Na escola de vocês, um professor ele só leciona quantas disciplinas? Eu leciono quantas disciplinas para vocês? Vários, professor. Várias. Então eu tenho de 1 para N, né? Então um professor ele pode te lecionar várias disciplinas, de 1 para N. Uma disciplina pode ter quantos professores? Acho que vários também, né? Uma disciplina, ela pode ter diversos professores, né? Mas geralmente a gente coloca de 1 para 1. Por que de 1 para 1? Já já vou explicar por quê. Uma disciplina só pode ter um professor. Quem dá aula de matemática para vocês? Somente a Marina ou somente o William. Mas, professor, a disciplina é uma só. Tá, mas lembra quando a gente falou de chaves alternativas lá atrás? Eu posso determinar que a disciplina ela é associada a o código da disciplina mais o código do ano mais o código da turma, né, do curso. Por quê? Porque aí eu tenho uma diferenciação. Eu posso ter como se fosse a matemática ensinada pela Marina, fosse uma matemática diferente da do William. Então eu vou dizer que cada disciplina tem um único professor. Deu para entender? Deu. É como se na escola de vocês, vocês não têm uma aula de banco de dados comigo e com o Robério. Ou vocês só tem comigo, ou vocês só tem com o Robério, mas não pode ter por dois. Então, esse códigozinho aqui, ó, esse nome do professor aqui, ele vai estar aqui, porque o nome do professor está aqui e não tem isso aqui, ó. Porque eu tenho um código do professor aqui, ó, aqui nada mais é do que ID. Porque temos esse FK. FK, pessoal, é foreign key, tá? Que é uma chave estrangeira. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que ao relacionar professor com disciplina, disciplina vai receber o código do professor. Certo? Estou atribuindo isso. Por quê?
Porque porque é a disciplina que recebe o código do professor e não o professor que recebe o código da disciplina. Pensem comigo. Por que é o professor, a disciplina que recebe o código do professor e não é o professor que recebe o código da disciplina? Porque é o professor que vai ficar responsável pela disciplina e não a disciplina pelo professor. Hum. Pronto, beleza, Harris. Tranquilo. O numa disciplina vai ser mesmo sempre. Isso, é porque toda disciplina precisa ter um professor para ser lecionado, certo? Mas o professor ele não precisa ter uma disciplina para lecionar, basicamente isso. E como sempre um professor, a disciplina é de 1 para 1, como ela tem a menor cardinalidade, ela que recebe o professor. Por que que acontece? Se fosse ao contrário, eu teria diversos aqui, né? Se for de N para N, pessoal, existe uma nova tabela que faz esse relacionamento, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui aluno. O aluno ele tem um relacionamento com o professor, um relacionamento com a disciplina. Eu tenho um relacionamento aqui, ó, disciplina-aluno, certo? Onde um aluno ele estuda diversas disciplinas e uma disciplina ela tem diversos alunos, de 1 para N e de 1 para N. Tá certo? Se eu tenho de 1 para N e de 1 para N, isso aqui ela vai ser gerada uma outra tabela quando for criar meu banco de dados. Esse aqui vai ser uma tabela. Por quê? Porque eu tenho de N para N, então vai surgir aqui uma nova tabela. Nessa nova tabela, vou até colocar aqui uns atributos, ó. Eu vou ter o FK da disciplina, a chavezinha estrangeira do aluno também. Ok? Porque surgiu uma nova tabela? Porque eu não posso determinar que o aluno ele está vinculado exclusivamente a uma única disciplina. Eu também não posso determinar que uma disciplina está ligada exclusivamente a um único aluno. Como eu tenho um aluno que pode cursar diversas disciplinas e eu tenho uma disciplina que pode ser cursada por diversos alunos, quando eu criar um relacionamento entre elas, eu crio uma tabela nova, beleza? Eu posso colocar aqui como ele tem duas chaves estrangeiras, como uma chave estrangeira de disciplina e uma chave estrangeira de aluno. Está liberado, Harris. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Gente, por hoje vocês estão liberados, né? A gente tem aula amanhã, a gente vai fazer POO. Eu vou fazer uma atividade com vocês prática, para depois eu passar uma atividade valendo nota, certo? Então, se eu não estou enganado, na próxima semana é semana de atividade, né? Assim? E na outra é semana de aula, né? Então, na semana de atividade, eu vou dar uma aula e na semana de atividade e na semana da aula vocês terão como atividade. Mais ou menos trocado. Deu para entender, né? Dúvidas, quem não tem dúvida pode ir, tá liberado. Tchau. Quem tem pode ficar e tirar sua dúvida aí até as 10h20.